Graça e paz, irmãos. Olá a todos. Seguimos com os nossos devocionais. Esse mês estamos falando sobre transformação e hoje eu quero falar com vocês sobre transformação, é, o sentido da vida em Jesus. Vocês, acho que todo mundo já se fez essa pergunta: qual que é o sentido da vida, né? Qual que é o meu propósito? Para que eu nasci, por que eu existo. E aí as pessoas, elas vão procurando sentidos, né? Aquilo que faz sentido para ela num determinado momento da vida. Às vezes é um trabalho, às vezes é a família, às vezes é uma conquista. E os sentidos vão mudando conforme a pessoa vai mudando a sua rotina, né? O seu cotidiano, o estado da vida que ela se encontra. Mas para nós que somos cristãos, só existe um sentido da vida que é em Cristo Jesus. Através dele, por ele, nós encontramos um sentido, um real propósito. A gente começa a compreender o porquê que nós nascemos, o porquê que nós existimos. Nós compreendemos que nascemos para glorificar a Deus, para ter paz com Deus, para ter comunhão com nosso Senhor, para voltar a ter relacionamento com esse Deus. E a partir daí, a gente vai encontrando esse propósito, essa finalidade para o qual Ele nos fez. E aí a vida ela começa a ter outro olhar, outra perspectiva, outro sentido. E isso é tão maravilhoso que mesmo em meio a tantos conflitos, mesmo em meio a tantos problemas que nos cercam, dificuldades, o sentido da vida, o nosso propósito continua firme, porque aquele que nos deu esse propósito, aquele que nos deu a vida, ele é imutável, ele não muda. Então ele passa a viver em nós. E aí nós temos esse vazio que nós sentíamos antes, que mesmo a gente buscando tantas coisas, essas coisas que eu falei lá no começo, não preenchia esse vazio. Mas agora nós somos completamente preenchidos, né? Eu gosto muito daquela frase que diz assim: nós somos achados nele, porque sem ele nada existe, nada poderia existir, tudo só existe por causa dele. E ele sustenta todas as coisas, através da sua palavra, através do seu amor, através do seu perdão. Então não há sentido maior em viver do que senão para Jesus, para conhecer, para buscar, para viver, para ter esse relacionamento íntimo e desfrutar cada vez mais do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. O texto que eu quero deixar para os irmãos está lá em Romanos 11:36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E aí eu quero destacar aqui no texto, irmãos, a parte que fala sobre porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, porque as coisas provêm dele. Não somos obra do acaso, nós temos uma origem. E essa origem vem de Deus. Né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor. Então, Ele nos fez semelhante a Ele. Então, nós temos essa origem dele, do nosso Senhor. Nós viemos do nosso Senhor. Por Ele. As coisas existem por meio dele. Tudo que está no céu, na terra, em cima, embaixo, existe por causa dele. Então, quão grande é o nosso Deus? Tudo existe por causa dele, inclusive nós. Então, nosso maior sentido, o nosso viver, existe por causa dele. Nós fomos feitos para ele. E para ele, né? Então, para ele, as coisas encontram um propósito. E esse propósito é glorificar o seu nome. Então, nós temos um propósito, e o nosso propósito é glorificar o nosso Deus, glorificar o seu nome. Então, quando nós entendemos e compreendemos isso, que somos imagem do Senhor, nós viemos do Senhor, nós somos dele e viemos para glorificá-lo,
a vida ganha outro sentido, que é o sentido de Cristo. Ele mesmo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa maior fonte, a nossa fonte de vida está nele. Tudo que precisamos encontramos nele. A minha oração é para que você encontre cada vez mais sentido na sua vida através de Cristo Jesus, que Ele possa preencher aquilo que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas que Ele é capaz de preencher, porque Ele é a própria vida, Ele é o autor da vida, e nele tudo faz sentido. Deus abençoe, irmãos.